Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, Juízes capítulo 6, todo o capítulo. Juízes 6, todo o capítulo. Juízes 6, verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos oprimiam, e eu os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja a terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abisreíta. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães asmos e um efa de farinha. A carne pôs no cesto e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os pães asmos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães asmos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era um anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisreitas. E aconteceu que naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele.
e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se juntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu vos porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, e rogo-te que só o velo fique seco, e toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, de maneira rica e abundante, Senhor Deus, tem nos sido dada todos os domingos, a partir deste púlpito. E nós, Senhor Deus, reconhecemos que isso é bênção do Senhor. Mas, mais uma vez, nós te pedimos, ó Senhor, fala conosco esta manhã. Nós somos os Teus servos e precisamos ouvirmos a Tua voz. Então fala, Senhor, por meio do vaso de barro que o Senhor sempre tem levantado. Que o Senhor use, Senhor Deus, como vaso de honra. Que os ouvidos fechados sejam abertos. Que os andares tropegos sejam endireitados. Que haja vista nos olhos dos cegos. Porque assim teremos salvação e santificação nesse lugar. No nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós costumamos dizer que uma pessoa que um dia fez algo errado e não quer errar no mesmo ponto, nós usamos um ditado para dizer, né? Gato escaldado tem medo de água fria. O gato que um dia foi escaldado numa água quente, ele tem medo até de água fria. Pois bem, esse ditado não me parece funcionar muito bem quando o assunto é o povo de Deus. Nós somos gatos escaldados que não tememos nem água fria nem água quente, porque sempre repetimos os mesmos erros. Nós cometemos um pecado, nós vamos até o Senhor, pedimos perdão, dizemos que estamos arrependidos e pouco tempo depois estamos fazendo exatamente a mesma coisa. Pode observar, a nossa vida é muito cíclica. Os nossos erros são sempre os mesmos. Os personagens mudam, mas exatamente o que aconteceu lá em Gênesis é o que acontece hoje.
O que aconteceu em Êxodo é o que acontece hoje. O que aconteceu nos evangelhos é o que acontece hoje. O que aconteceu nas cartas enviadas às igrejas é exatamente o que acontece hoje. Os nossos pecados não mudam. Nós somos monótonos no pecado, repetitivos, cansativos. Imagina como Deus deve perceber isso. Quando nós estamos educando filhos pequenos, a gente percebe que eles têm a mania de fazer sempre a mesma coisa, de errar no mesmo erro. E uma criança que tenta colocar, por exemplo, o dedo na tomada, e você vai lá e tira, com 5 minutos ela está aí tentando botar o dedo na tomada de novo. E você tira, e ela vai botar de novo, até você levar a voz, e se for preciso, discipliná-la para que ela não bote. Os pecados são cíclicos, como os erros de uma criança. Nós estamos apenas no capítulo 6 do livro de Juízes. Mas isso já fica muito claro. Deus levanta um juiz, o povo se arrepende, deixa a idolatria, o Senhor abençoa aquele povo, dá um período de paz, e eles voltam a fazer exatamente a mesma coisa. Ora, se não é assim. Com a sua Bíblia aberta, se você observar, o final do capítulo 5 diz assim, verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que te amam sejam como o sol quando sai na sua força. Esse é o pedido do povo. E sossegou a terra 40 anos. A terra estava sossegada, estava em paz. 40 anos quando o Senhor levantou um juiz. O que é que vem em seguida? Verso 1 do capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Um período longo que Deus abençoou. 40 anos de sossego. Agora eles voltam a fazer a mesma coisa. E vão passar 7 anos sofrendo na mão de um povo inimigo. Interessante que os midianitas, esse povo que é citado aqui no verso 1, era um povo que, se você ler o livro de Números, vai perceber que já foi derrotado por Israel. 200 anos atrás, Israel já tinha invadido a terra dos midianitas, derrotado, foi uma grande vitória do povo de Deus. Mas, como sempre, Israel deixou, né, uma pequena parte do povo midianita de pé, contrariando a vontade do Senhor. E eles agora estão se levantando e invadindo a terra que Deus deu a Israel. O tipo de invasão que eles faziam era uma coisa terrível. Eles não invadiam o tempo todo. Eles não estavam dentro do território de Israel. Eles viviam lá, na terra dos midianitas. E sempre que Israel começava, né, tinha a oportunidade de começar a colher a sua safra e ter os seus benefícios, e o gado estava gordo e estava tudo muito bem, então o que é que eles faziam? Eles entravam na terra, eles não iam só ali nos limites de Israel, mas eles iam até a parte mais ocidental de Israel, no limite, perto do mar Mediterrâneo, tomando toda a terra de Israel, e entravam nas casas dos israelitas, tomando os seus gados, tomando o produto da terra e deixando o povo de Israel pobre. Então, o que aconteceu aqui, mais uma vez, na verdade, é uma escravidão. Porque a definição de escravidão é essa. É você não ter liberdade de usufruir aquilo que você tanto trabalhou para ter. Então você trabalha só para ficar vivo. E o teu Senhor, maldoso Senhor, ele só mantém tua vida enquanto é interessante para ele. No dia que ele achar que a tua vida não produz mais o que ele quer, ele te mata. Ora, mas essa não é a descrição da idolatria? Aqueles que servem aos ídolos, eles vivem para servir a um Senhor maldoso, que mantém a vida deles somente enquanto é interessante. O que é que faz alguém viciado, por exemplo, em pornografia, em drogas, álcool, trabalho, todos os vícios? Como é que a pessoa vive? Ela trabalha, trabalha, trabalha,
às vezes até prospera no trabalho, mas quando ela vê, quando ela percebe o dinheiro, ele é como se ele se esvaísse pelos os dedos, entre os dedos. Você diz, mas peraí, eu trabalhei, eu vi, um valor chegou à minha mão, mas cadê? Pessoas viciadas em compras, o consumista, o drogado, o alcoólatra, o prostituto, o adúltero, eles vivem assim, eles trabalham muito, mas eles não conseguem usufruir do fruto do trabalho. E existem os viciados no próprio trabalho, que trabalham, e não é que eles percam o dinheiro simplesmente, eles até têm o dinheiro, eles até mantêm o dinheiro na conta, mas eles não conseguem usufruir do que têm. Porque o que eles estão fazendo é servir ao Deus que é o trabalho. Então eles ganham dinheiro, amontoam numa conta. Aí, na hora do dinheiro servi-los, não, agora eles vão trabalhar mais ainda, porque eles têm medo de perder o que já ganharam. Então eles tendo, não têm. E os outros, tendo, perdem. Mas o destino é sempre o mesmo. A escravidão lhe faz ter coisas que você não pode usufruir. Deus não tirou o trabalho de Israel. Deus deu mais trabalho a Israel. Deus nem tirou a prosperidade da terra de Israel. A terra continuava próspera, mas o povo não. Ora, perceba-se, em 7 anos, Deus não está castigando Israel, fazendo com que eles pudessem se lembrar da vida deles lá no Egito, quando eles de fato estavam escravizados. Lembrando que nós lemos aqui a respeito da santificação, ela não é plena em ninguém, ela não é perfeita em ninguém. Ela varia em gradações. E aí Deus, quando percebe que nós estamos no processo de santificação, ao invés de prosseguir, nós estamos retrocedendo, então o Senhor vai e nos castiga com mão pesada. E esse castigo, por exemplo, de 7 anos, como esse aqui, é um castigo para que nós possamos lembrar de como era a nossa velha vida, experimentando as tristezas, as angústias de um ímpio. A escravidão é o cenário perfeito que descreve a vida de um ímpio. Trabalha, mas não usufrui do trabalho. Uma das características muito importantes deles aqui, em relação a essa situação em que passavam, é que durante esses 7 anos que eles trabalhavam, uma das coisas que eles negligenciavam foi justamente a contribuição na igreja. O período anterior ao castigo foi um período de idolatria, de servidão e de desvio. Porque o Deus que vai ser citado no final do texto, Deus Baal, ele era o Deus da fertilidade. Os irmãos, inclusive, já devem lembrar agora, a partir da menção do nome, como esse Deus ele se apresentava. Ele era um Deus da fertilidade. Então, por exemplo, quando uma mulher queria engravidar, ela sacrificava Baal. Então ela pegava um pouco do seu recurso e entregava a Baal. E Baal prometia que iria dar a ela o filho que ela tanto esperava. Então, essa fertilidade ela se dava da seguinte maneira. Baal ela se unia a Astarote, que era a deusa mulher, e eles ali tinham filhos. E aí a fertilidade de Baal com a sua noiva seria a fertilidade do povo que serviu a Baal. Então a fertilidade a respeito de ter filhos, ela era confiada a Baal. Não somente isso, a fertilidade a respeito da terra. A terra iria produzir se você entregasse parte dos seus bens a Baal. Baal, com essa relação que ele tinha íntima com a sua esposa, faria com que a terra fosse fértil. Então eles passaram, Israel passou a servir com seus bens aos ídolos. E a contribuição que eles deveriam dar na casa de Deus já não davam mais. Eles trabalhavam para servir a um ídolo. O castigo de Deus foi semelhante ao pecado. Perceba isso. O pecado é trabalhar para, com o fruto do trabalho, servir aos ídolos.
Qual é o castigo? Você vai trabalhar e você não vai usufruir do fruto do seu trabalho. O pecado é semelhante ao castigo, para que eles percebam a maldade, a malignidade do pecado. Matthew Henry, quando ele vai tratar dessa parte do texto, ele diz assim: eles deixavam os israelitas semear suas terras. Mais perto da colheita, eles vinham e se apoderavam de tudo. Comiam e destruíam o restante, posto e grãos. E quando continuavam em seu caminho, levavam consigo ovelhas e bois. Desse modo, em pouco tempo, não havia mais recursos em Israel, a não ser o que era levado secretamente para covas e cavernas. Perceba que o texto fala, no verso 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estavam nos montes, as cavernas e as fortificações. O povo de Deus que tinha por direito aquela terra, passou a ter que pegar o fruto da colheita e esconder nas covas. Porque se não fizessem isso, os midianitas vinham e levavam tudo. Então a única coisa que lhes sobrava era a humilhação de ter que guardar em covas o fruto do trabalho. Aí ele continua. Podemos ver aqui a justiça de Deus castigando o pecado deles. Eles tinham deixado de honrar a Deus com suas riquezas nos dízimos e ofertas e serviam a Baal com aquilo que pertencia a Deus. Assim Deus, com justiça, envia um inimigo para tirar deles essas riquezas no seu determinado tempo. É isso que sempre acontece. Deus nos dá um desemprego, por exemplo. Períodos de desemprego. Aí eu começo a orar: Senhor, abençoa meu trabalho. Dá-me um trabalho, Senhor. Abre uma porta de emprego para mim. Para que eu possa te servir. Para que eu seja fiel na tua casa. Para que eu possa, Senhor, cumprir os meus compromissos como pai de família. Para que eu possa auxiliar o meu marido. Então você pede por um tempo isso. Aí Deus te dá. Aí quando Deus te dá, aí o que é que você retribui? Chega o domingo, dia do Senhor, e você agora está cansado. Estou morto de cansado. Acho que hoje de manhã não vou não. Trabalhei demais. Aí, reunião de oração, cansado. O trabalho está pesado. Eu não tenho condição de ir para a reunião de oração, porque eu estou cansado. Culto doméstico, cansado. Não tenho um tempo. Olha o que você fez. Você usou o nome de Deus para ter algo que é justo. Você disse: Senhor, se tu me deres, eu serei fiel em tudo. Aí Deus te dá, e tu vira as costas e não olha mais nem para Ele. É isso que nós fazemos, irmãos. Quantas vezes eu já escutei isso? Eu não fui, pastor, porque eu estou muito cansado. E é evidente que isso acontece, né? E que são pesos diferentes, né? Reuniões da igreja com o culto. Mas especialmente no dia do Senhor, irmãos, nós deveríamos organizar toda a nossa vida, os afazeres de casa e fora de casa, para que no domingo de manhã nós estivéssemos descansados, prontos para servirmos ao Senhor. Não somente isso. Alguns vêm para o culto, são assíduos, são frequentes, estão sempre aqui, mas quando chega o dia 30, que o dinheiro cai na conta, você já se inundou de tantos outros compromissos, que aí você diz: infelizmente, eu não tenho condição de contribuir. Não é que eu não queira, é que eu não tenho condição, é só você olhar o tanto de despesa que eu tenho. Ora, mas a Bíblia não diz que é as primícias de tudo que nós recebemos? Não deveria ser assim? Não era o primeiro? E por que é o primeiro? Porque eu disse que o Senhor é o primeiro na minha vida. Porque Cristo é as primícias dos que dormem, as primícias dos que ressuscitaram. Se Cristo morreu, eu morri. Se Cristo ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E se Ele é o primeiro, é a certeza que muitos virão. Essa é a nossa teologia. Mas quando chega no dia 30, essa teologia se acaba.
E nós somos infiéis com os recursos que Deus nos deu. E nós achamos que para nós nos tornarmos fiéis, né, a igreja deveria fazer um curso sobre dízimos e ofertas. Alguns acham, né, e diz, pastor, fale mais sobre isso. Nós não temos um momento de dízimos e ofertas no culto. Não temos, nunca teremos. Porque é a obrigação que os irmãos sabem que têm. Não cremos que este seja um elemento de culto. Basta ler o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, quando fala sobre culto e dia do Senhor. Não existe este elemento de culto citado ali. Mas todos nós sabemos que é a nossa obrigação, que é o primeiro compromisso que nós temos no mês, é separar a contribuição para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você entra num ciclo vicioso. Você disse que não poderia dar, porque senão ia faltar para casa. Sabe o que acontece? Começa a faltar para casa, você não dando. Puxe aí na sua mente você que tem sido infiel. Você está muito folgado? Não, você está cada vez mais apertado. Você achava que, não, com esse dinheiro aqui, com esses 10% a mais da minha renda, que eu iria dar na igreja, eu não dando, eu vou ficar mais folgado. E você percebe que vai ficando cada vez mais apertado. O efeito é contrário. Porque o castigo a respeito dos nossos pecados é semelhante ao próprio pecado. O pecado da avareza é eu, tendo ou não tendo, servir sempre ao dinheiro, como se ele fosse um ídolo, um Deus. Aí quando eu começo a servi-lo, eu percebo que ele sempre requer mais, como o ídolo faz. Até acabar com tudo que eu tenho. Não é à toa que Satanás é comparado com um devorador. Todos os vícios são assim, são devoradores. O sujeito é viciado em álcool, todo o dinheiro que ele pega, ele gasta com cachaça. O sujeito é prostituta, tem um prostíbulo dentro da cabeça. Todo o dinheiro que ele pega é para gastar com prostituição. E aí ele espera que ele tenha prazer nestas coisas. E o que ele percebe é que quanto mais ele busca o prazer, menos ele tem. O efeito é sempre o contrário. Ele diz, não darei, porque se eu der, vai faltar. Aí ele não dá e falta. Não serei fiel à minha esposa, porque eu preciso ter outros prazeres. Aí ele passa a ter outros prazeres e sente falta. É isso que o pecado faz conosco, irmãos. É uma escravidão. Quanto mais eu dou a Satanás, mais ele toma tudo de mim. Então você tem sido infiel em alguma destas coisas. Tem servido a um ídolo. Deus te chama hoje, nesta manhã, para que você possa deixar a idolatria do trabalho, da prostituição, de algum tipo de vício que te faz servir a um ídolo mais do que a Deus. Não espere que tudo mude a partir de agora. Mude a tua própria atitude. Tem sido infiel nos dízimos e nas ofertas? Não faça conta mais. Chegou o dia 30, separe a parte do Senhor e prove que Deus é bom. Deu vontade de fazer aquilo que não deve, pare de fazer. Senhor, não farei, porque eu não sou um animal para ser conduzido pelos meus próprios instintos. Eu tenho uma mente, eu tenho um coração, eu tenho razão, eu não farei isso. E você vai provar e ver que o destruidor, que a praga destruidora, eles são comparados aqui a gafanhotos, os midianitas. Era uma praga destruidora. Você vai parar e perceber como Deus vai te fazer prosperar. Às vezes a gente coloca, né, por conta dos nossos pecados, das nossas negligências, dos nossos vícios, a gente coloca a nossa derrota, a nossa derrocada material na culpa do governo. É porque esse governo, é porque os impostos.
Obviamente, tudo isso contribui para que nós tenhamos menos do que a gente poderia ter. Mas eu lhe convido a fazer um rápido exercício. Neste mesmo ambiente de impostos altos, de juros a 2 dígitos, de desgoverno, existem muitas pessoas prosperando. O que é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? Então eu vou começar a mudar a partir do que é básico. Eu vou ser fiel na casa do Senhor, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou ser moderado nas minhas vontades, nos meus desejos, eu vou ser diligente no meu trabalho e eu vou provar e ver que Deus é bom. Porque Deus não prometeu que nós seríamos prósperos em meio a um ambiente perfeito, mas no mundo que jaz no maligno. Então essa era a condição de Israel. Esta é apenas a descrição imediata do que acontecia em Israel nesse período. E aí o povo, como sempre, como gato escaldado, se reúne e começa a clamar a Deus. Observe verso 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Você está com um problema financeiro. Aí você começa a orar: Senhor, olha minha situação. Está faltando as coisas na minha casa, eu estou com um problema sério, meus filhos estão precisando de roupa, eu preciso pagar o aluguel. Aí você termina de orar, o que é que você espera que chegue na sua porta? Alguém com uma proposta melhor de emprego, com um negócio bom para você fazer, para resolver o problema imediato. Porque nós achamos que é assim que funciona. Eu oro, quando eu abro meus olhos, aí Deus vai mandar os anjos dele para providenciar tudo o que eu quero. E ao invés de chegar na porta da casa dos israelitas, a solução imediata, o que chega é um pastor. Aí você fica assim: opa, pastor, bom dia. Você é doido que chegasse alguém para lhe ajudar, aí chega o pastor, muitas vezes mais necessitado do que você. E aí, pastor? Não, é porque eu vim aqui para conversar com você. Eu sei que você está passando uma dificuldade. Ele é um profeta, Deus revelou a ele. Eu sei que vocês estão passando por dificuldade. Mas deixa eu contar uma história aqui a vocês. Do Egito eu vos tirei. Eu os redimi da escravidão. Aí você fica pensando: pastor doidou. Eu com um problema financeiro, o pastor vem na minha casa para me lembrar de uma história que eu já sei. Essa história aí eu já sei, eu me converti. Ele começa a descrever a libertação do povo e diz: e o que vocês fizeram? Vocês voltaram à escravidão. Lá vocês estavam servindo aos deuses, aos ídolos do Egito, e agora vocês estão servindo a Baal. O problema financeiro não é um problema financeiro, o problema financeiro é uma consequência do teu problema espiritual. Porque vocês me deixaram, então eu os puni com o problema financeiro. Então a solução deste problema não é simplesmente dinheiro, não é recurso. A solução do problema dos irmãos é arrependimento. Deixem a idolatria e Deus os fará prosperar. É isso que Deus estava dizendo ali por meio do profeta. Então, irmãos, nos desejos lícitos que os irmãos têm, como este era um desejo lícito. Eles queriam que o trabalho deles pudesse ser usufruído, que não fosse invadida a terra e tomado tudo que eles tinham. Eles estavam com um espírito temeroso, covarde. Se você olhar o texto inteiro, não tem um só homem em Israel que se levante contra os midianitas. Eles simplesmente olhavam os midianitas entrando e eles entregavam tudo na mão. A palavra de Deus diz que o pecado tem esse poder na consciência dos homens.
Uma consciência manchada pelo pecado é uma consciência frouxa. A palavra de Deus diz assim: e temerão até o balançar de uma folha de uma árvore. Você vai se assustar com a árvore balançando. Não existem essas pessoas que têm uma espécie de síndrome, que elas estão sempre se percebendo perseguidas. Sempre alguém está perseguindo ela. Ela está na rua e ela está olhando para todo lado, achando que alguém quer fazer mal a ela. Pois bem, esta é a descrição de um pecador. O balançar de uma árvore faz ele temer. E o Senhor diz, não é assim. Vocês têm que temer a mim. É a mim que vocês têm que temer. Aí no verso 10 diz, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e agora o Senhor e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Observe que o sermão do profeta, ele não tem os resultados registrados, mas muito provavelmente as pessoas que ouviram o clamor pelo arrependimento, muitos se arrependeram. Só que o fato de se arrepender sozinho não iria resolver, porque faltava combinar com os midianitas. O que eles precisavam agora era, em primeiro lugar, resolver o problema com Baal, com Deus, deixando Baal, e depois lutar pela sua própria terra. Só que para isso eles tinham que ter um general de guerra, um homem enviado por Deus, que pudesse liderar o exército de Israel, encorajá-los e liderá-los. Aí você fica pensando, quem será esse homem? Com certeza Deus vai pegar um homem alto, forte, né, um homem poderoso, um homem que tem muita cultura, muita sabedoria. Para ser um general tem que ser assim. Essa é a imagem que nós temos dos nossos generais. E aí, depois do sermão, a figura que aparece, o novo personagem é Gideão. E quando Deus vai falar com Gideão, a estrutura comum, padrão das convocações dos profetas aparece aqui também. Veja, na literatura hebraica existem alguns tipos de estruturas que são básicas. Por exemplo, quando um oráculo vai ser anunciado, você já espera que antes venha, assim diz o Senhor. 2 pontos, aí vem o oráculo. Vem a revelação direta de Deus. Isso é uma estrutura básica da língua hebraica. Mas existe uma outra forma também, que é o chamamento profético. É a hora onde o profeta ele vai ser convocado para a missão. Perceba que em todas as ocasiões uma estrutura se repete. Começando, por exemplo, de Moisés. Quando Deus foi chamar Moisés e apareceu lá na sarça ardente, né, Deus disse que iria tirá-lo dali, que ele voltaria para o Egito para de lá livrar Israel. E quando Deus deu posteriormente a missão de falar a Faraó, os irmãos devem lembrar que, ao dizer que Moisés teria que falar com Faraó, Moisés levantou uma objeção. Ele diz, eu sou pesado de língua. Eu não sei falar direito. O senhor quer um homem para falar, eu não sei falar direito. E o Senhor diz, vai e fala. E ele levanta a objeção novamente. Aí ele diz, então vou colocar Arão. Eu falarei a ti, tu falarás a Arão, Arão falará ao rei. E assim se cumpriu a vontade do Senhor.
Mas a estrutura é a fala do Senhor, o profeta, ele teme a presença de Deus, como lá na sarça ardente. Vem a missão, ele tem medo da missão e Deus vai lá e o encoraja. E diz, não temas, eu estou contigo. Moisés foi assim. Lembre-se, por exemplo, de Isaías no capítulo 6, quando no ano da morte do rei Uzias, o Senhor que habitava sobre um alto e sublime trono, e ali no templo do Senhor os anjos estavam gritando, santo, 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 santo é o Senhor Deus de Israel. Quando esta visão é dada ao profeta Isaías, ele olha para aquilo e ele fica temeroso, ele diz, ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus de Israel. Aí o anjo do Senhor vai até lá e toca com uma tenaz na boca do profeta, capacitando para uma obra, e diz, pode ir que eu vou contigo. Não temas. Talvez de todos os chamamentos, o mais drástico na sua reação foi o de Jonas. Deus disse, vai Jonas, ele disse, não vou. Vai Jonas, ele não vou porque esse povo é mau. E Jonas vai exatamente para o contrário, ele não só teme, ele foge de Deus. E Deus vai lá e arrasta Jonas até que ele faça a vontade do Senhor. E por que assim? Porque é uma estrutura comum, não só na literatura. A literatura hebraica, ela é rica, porque ela não inventa firulas literárias. Ela só está descrevendo da melhor forma como funciona a realidade. E como é a realidade? Os profetas são homens humildes. Eles não se acham capazes. Os homens que Deus chama, todas as vezes que eles são chamados para falar em nome do Senhor, eles temem e tremem. Até hoje, os presbíteros, os pastores, todos os dias, quando nós somos chamados para uma determinada missão, a gente teme. E a gente diz, Senhor, eu não sou capacitado. Eu não tenho condições. Mas o Senhor diz, vai lá e faz, porque sou eu que vou contigo. Voltando para Juízes 6, o que Gideão diz, a objeção dele é, eu não tenho capacidade para fazer o que o Senhor quer que eu faça, como é que eu vou livrar Israel? Quais são os instrumentos que eu tenho para isso? E depois ele diz, a minha família é a família mais pobre de Manassés. Perceba, Manassés era uma tribo pobre, e dentre uma tribo pobre, a família desse homem era uma das famílias mais pobres da tribo mais pobre. Como é que eu vou libertar esse povo? Aí o Senhor diz, não te preocupes, eu serei contigo. Quando você, como homem, recebe a notícia que sua mulher está grávida, você tem uma alegria muito grande. É 1 segundo de alegria e, em seguida, minutos, horas e dias de preocupação. É 1 minuto de alegria, o resto é preocupação. E agora, como é que eu vou cumprir a missão que Deus me deu? Não se preocupe. Não se preocupe. Não precisa, preste atenção nisso. Não precisa fazer curso de pai. Não precisa. Nunca houve isso. Então é alguém que está querendo ganhar seu dinheiro. Não precisa fazer curso de pai. Não precisa fazer curso de mãe. Não precisa fazer curso para trocar fralda. Não precisa fazer curso para as coisas que são básicas da vida de uma mãe e de um pai. Educar, trocar fralda, botar para dormir, acordar, fazer um horário. Deus vai te capacitar. Existem princípios, agora como isso acontece, né? Existem princípios na palavra que nos ensinam isso. É só eu, com sabedoria, colocá-los em prática. E o que é melhor, quando eu não consigo enxergar e sistematizar os princípios para a minha vida, para a educação dos meus filhos, veja que maravilha Deus nos deu. Deus nos deu a igreja com seus presbíteros. E por que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 3 que o presbítero tem que ser um homem casado e ter filhos crentes?
porque se ele não governar a própria casa, não pode governar a igreja de Cristo. É uma exigência ferrenha do Senhor? Não. É porque quando você tiver filhos e tiver dúvidas a respeito de como você deve educar os seus filhos, você não vai cair na mão de um coach, você vai cair na mão do presbítero. Para você não ser enrolado, mas ser instruído. Para você não ser feito de besta, mas para você ser ensinado à luz da palavra de Deus. É justo, é lícito, é esperado que nós, com humildade, possamos dizer: Senhor, eu não sei como é que é ser mãe. Eu não faço ideia de como é que um pai se comporta. Todos os profetas disseram isso. Ah, você acha que é uma missão superior? Você acha fácil ser pai e mãe? É dificílimo. Mas o Deus que dá a obra, o Deus que dá a missão, é o Deus que capacita. Quando nós não sabemos fazer, irmãos, é aí que Deus mostra a sua força. Agora tem outra coisa muito difícil também, quando a gente recebe uma missão do Senhor, é achar que nós podemos fazer. Aí está a certeza da nossa derrota. Alguém diz assim: rapaz, não é bom você procurar ajuda, não. Você está meio perdido aí na condução da tua casa. Que nada, eu sei o que eu estou fazendo. Rapaz, procure, converse com os presbíteros. Eu vou estar abrindo minha vida para todo mundo, é? Esse sentimento de orgulho, de soberba, que só atrapalha, irmãos. A gente encontra erro em cada detalhe do que é feito na igreja. A gente está olhando com lupa os erros, mas dos outros. Porque quando a gente vai falar dos nossos, nós temos 1 milhão de desculpas. Mas o dos outros, o Senhor nos ensina a diminuir a nossa soberba. E como os profetas dizer: Senhor, eu não tenho condições. Eu não sei. Eu não posso. Para escutar o que ele disse aqui no verso 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. Disse. Veja, agora, ele recebeu o encorajamento e ele quer saber quem é esse homem que está ali. Isso é um anjo? É um homem? O que é? Ele vai provar quem é aquele homem que está na sua casa. Como é que ele diz: eu vou trazer um presente. Qual é o presente? Verso 19. E Gideão preparou um cabrito e pães ázimos e um éfa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-os sobre esta penha e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Isso era o teste. Ele colocou um banquete e disse: vamos ver se ele come. Se ele comer, ele é um homem. Se ele não comer, ele não é um homem comum. Aí nenhuma coisa nem outra, ele não comeu de fato. Mas a palavra do anjo foi: não, eu não quero que bote na mesa, bota ali em cima da pedra. Aí ele pega o cajado e toca. E desce um fogo e consome o cabrito. Por isso que é bom a gente ter pregação sequenciada na Escritura, né? Porque agora quando eu falar, os irmãos vão entender. Lembra lá de Levítico, quando o holocausto foi instruído, que era justamente a oferta pelo pecado? Era a oferta que era toda consumida, tudo era queimado no altar. Então o que está sendo feito aqui é uma oferta pelo pecado. O cabrito é todo consumido para que Israel não seja consumido. O cordeiro é morto para que eles não sejam mortos. Isso aqui é um anúncio do evangelho.
É o Senhor dizendo: eu ouvi o clamor do meu povo que se arrependeu e agora eles estão em paz comigo. Este anjo aqui, irmãos, não é um anjo comum. É a segunda pessoa da Trindade, que aparece e desaparece. Porque, como é que nós sabemos disso? Veja o que ele diz em seguida. Verso 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor. Ele já tinha visto que era um anjo? Mas não era um anjo qualquer. Era o anjo do Senhor. Não é um anjo do Senhor. Ele é o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Um dia Moisés disse: Senhor, eu quero ver a tua face. Deus disse: a minha face não pode ser vista por homem nenhum. Era uma forma de pedir que Deus não vai se revelar. Mas Deus disse assim: eu vou passar, minha sombra vai passar, e você vai ver a minha misericórdia. Como é que um homem pode ver a Deus e não ser consumido? Se vê-lo por meio da misericórdia. Foi isso que ele disse lá, ainda em Êxodo. Como é que Gideão viu a Deus e não foi consumido? Qual é a maior expressão de misericórdia? Pessoalmente falando, é Cristo. Nós só podemos enxergar a face de Deus em Cristo. E então não seremos consumidos. Tente ver a Deus sem Cristo e você vai ser consumido. Mas veja Deus em Cristo e você vai ser salvo. O que é declarado em seguida? Verso 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Porque a misericórdia foi revelada. Justificado o pecado, temos paz com Deus. Então Gideão agora uniu o povo. Não adianta sair para a guerra para ganhar dos midianitas se primeiro não houver a guerra resolvida com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Então, se a gente tem um problema financeiro, como é o problema que está sendo apresentado aqui em Israel, não adianta resolver o problema financeiro, tem que resolver o problema com Deus. As ofertas que nós fazemos a respeito da igreja, venha para a igreja para resolver o problema do seu trabalho, para resolver o problema do seu casamento. Ora, o problema não é o trabalho ou a falta do trabalho. O problema não é o casamento ou a falta do casamento. O teu problema é com Deus. Então venha para a igreja para resolver o teu problema com Deus. E quando você resolver o seu problema com Deus, se Ele quiser, Ele pode resolver o problema da tua vida. Mas não inverta as coisas. Resolvido o problema com Deus, tendo paz com Deus, agora nós temos condições de resolver o problema dos midianitas. Aí ele continua, verso 24. Então Gideão edificou um altar e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisreitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse: toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar, forte, num lugar conveniente. Toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortarás do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que for edificado. Agora vamos resolver o problema dos midianitas. O problema dos midianitas passava pela idolatria a Baal. E eles tinham erigido um altar de Baal dentro da terra de Israel. Então, peraí, vamos resolver esse problema também. Aí é onde aparece a beleza do nome de Gideão. Porque o nome de Gideão, ele também diz respeito, a raiz do nome de Gideão diz respeito a
uma das palavras que pode ser traduzida como verbo, na verdade. Um verbo que é o verbo cortar. O verbo mais conhecido em hebraico para cortar é karat. Por exemplo, quando a Bíblia fala no Antigo Testamento fazer aliança, na verdade a tradução mais literal seria cortar uma aliança. Porque a palavra é karat berit, é cortar aliança. E aqui não é, ele não está usando esse verbo, está usando outro verbo, que é o verbo gideão. Que poderia ser usado, vamos gideonizar o altar de Baal. Vamos cortar. Então, a palavra, o nome próprio que foi dado a Gideão quando ele nasceu, já apontava para a missão dele, como muitos outros nomes no Antigo Testamento. Ele é o que vai cortar o altar de Baal. Então o anjo diz, você vai separar 2 bois, vai queimar esses bois e vai lá e vai cortar, derrubar o altar de Baal. E ele faz isso. Quando ele faz isso, no outro dia, os adoradores de Baal se levantam e dizem, o que foi que fizeram com o nosso altar? Aí eles percebem que foi Gideão. E vão lá na casa de Gideão para tentar tirá-lo de dentro de casa. Verso 29. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E esquadriando e inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora a teu filho para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Aí o que é que acontece em seguida? Para a gente não ter que ler novamente. Joás, o pai de Gideão, que também era um adorador de Baal, porque Israel todo estava metido nisso, né, com exceção do próprio Gideão, que aparentemente já tinha despertado para esse pecado. Joás diz assim, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui com esse Deus. Vocês estão querendo matar meu filho porque ele derrubou o altar de Baal, e por que Baal não se defende a si próprio? Que Deus é esse? Deus iluminou a mente de um adorador de deuses estranhos para, com razão, perceber isso. Que Deus é esse que não se defende a si próprio? Nós não precisamos defender Deus. Deus se defende a si próprio. Deus é o vingador. Quando alguém se levanta contra Deus, você acha que nós podemos ter condições de defender Deus? Deus se vinga sozinho. Escutei uma história a respeito de John Knox, fantástica, né? Mais uma das histórias fantásticas dele. Um dia, a respeito de uma imagem de Nossa Senhora, né, que a igreja de Roma queria com que ele de alguma forma, rendesse respeito, algum tipo de dignidade àquela imagem. John Knox pegou a imagem e jogou dentro de um rio. E disse, ela que se defende a si mesma. Ela não é tua rainha, ela que se defende a si mesma. Isso não é um ataque a Maria. Isso é um ataque à idolatria. E por que eu posso dizer isso com toda segurança? Desrespeitar esse nome de que aquilo precisava ter respeito. Só que ter respeito por uma imagem, a imagem não é a pessoa. A imagem é uma imagem que projetaram da pessoa para uma finalidade religiosa. E isso não se tem respeito. Duvida disso? Duvida que John Knox estava certo? Deixa eu lhe trazer a memória aqui. O que aconteceu lá em Êxodo 32. Ora, a imagem que eles fizeram de Deus, lá em Êxodo 30 e 31, era a imagem que era chamada de Jeová. Eles chamavam o bezerro de ouro de Jeová. E adoravam o bezerro de ouro, dizendo, este foi o Deus que nos tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que é o prólogo dos 10 mandamentos. Perceba, a imagem era tida como o próprio Deus, mas Deus não mandou fazer aquela imagem. Portanto, quando Deus em seguida ordenou que Moisés simplesmente derretesse aquela imagem fosse desfeita, não foi um desrespeito a Jeová.
ao Deus verdadeiro. Porque ele não mandou fazer imagem. Então o que John Knox fez não foi um desrespeito à nossa querida irmã Maria. Porque ela sim é digna de respeito. Ela é uma santa do Senhor. Uma mulher que foi escolhida por Deus para uma grande missão. Mas ela nunca, em momento algum, aceitou adoração. Ela disse, está aqui a tua serva. No cântico de Maria, chamado Magnificat, ela disse, aqui está a tua serva. O que serve não pode ser servido, a não ser que seja Deus. Então, perceba, irmãos, o que está sendo feito aqui não é um desrespeito, é o que deve ser feito. Nós precisamos desprezar as coisas desprezíveis, para que nós possamos dar respeito e admiração às coisas que merecem respeito e admiração. Porque senão a gente vai confundir tudo. E Joás disse, olha, até hoje eu servia a esse ídolo. Mas espera aí, se ele não consegue nem se defender, vai defender a mim? Aí ele disse, tem mais. Quem esta noite se levantar e até amanhã se levantar para defender Baal, será morto. Certamente Deus revelou isso a Joás. E aí o nome do próprio Gideão é mudado, veja, verso 32. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e os amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Gisriel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Aí veja, o pedido final de Gideão, a partir do verso 36, uma prova. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Essa é a parte mais conhecida, né, da vida de Gideão. É o teste que ele faz. O velo de lã é como se fosse um algodãozinho. Eu vou pegar isso aqui, eu quero saber a tua vontade. Eu vou colocar esse algodão, esse velo aqui, e vou dormir. Quando eu me acordar, eu venho olhar se o orvalho encheu este velo de água. Aí eu vou saber se o Senhor está comigo ou não. Aí ele pega no outro dia o orvalho, o velo, o algodãozinho, e espreme e enche uma taça de água. Você vê como o nosso coração, a nossa fé é dobre, né? Ela é instável. Passou pela cabeça de Gideão, mas espera aí. Mas o orvalho cai todo dia. O orvalho cai todo dia. Então é normal. É possível que isso aconteça. De o orvalho encher esse velo. Eu vou pedir outra coisa a Deus. Ele volta lá para o Senhor respeitosamente e diz, Senhor, não te enfureças. Semelhante ao pedido de Abraão lá em Gênesis 18, né? Só mais uma vez eu vou falar com o Senhor. Ele fala, eu vou pedir o contrário agora. Eu quero que toda a terra ao redor esteja molhada e o algodão esteja seco. Porque aí é impossível. O algodão é um negócio que molha com qualquer coisinha. Como é que eu vou ter uma terra molhada e esse velo seco? Se o Senhor fizer isso, eu sei que tu estás comigo. Ele dorme, acorda e acontece exatamente o que ele pediu. É interessante como a gente não consegue perceber que Deus está conosco em coisas simples. O velo, eu pedi para o velo ficar molhado, mas todo dia isso acontece. Todo dia desce orvalho. Então Deus não está comigo. Então eu quero um sinal, Senhor Deus, que amanhã seja tudo diferente. Porque todo dia o Senhor faz a mesma coisa. Todo dia eu tenho que trabalhar. Todo dia eu tenho que me esforçar. Todo dia eu tenho que acordar cedo. Todo dia a mesma coisa.
É na ordinariedade que a providência de Deus se revela. Não é no mar se abrindo. Não é na chuva de cordoniza. Isso não vai acontecer novamente. Deus tem poder, mas Ele não fará, porque não há necessidade, irmãos. Pare de querer ver Deus somente em coisas extraordinárias. Olha para os teus filhos chorando, aperreando teu juízo quando tu está lá fazendo a comida. É Deus. Deus aqui está me treinando paciência, misericórdia, para não dar uma surra nesse menino. Ah, que coisa linda. Deus está ali, treinando você. É no trabalho que tem dia que você se acaba de trabalhar e no final não tem resultado. É Deus trabalhando a tua paciência. É no outro dia que você trabalha e as coisas vão bem. Deus te mostrando que Ele é poderoso para fazer um dia de uma forma, outro dia de outra. Nas coisas ordinárias é que se encontra a providência de Deus. Não é nas coisas grandiosas. E por fim, não acho que tem que ter um sinal de Deus para que Deus diga que está contigo. Deus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Sabe como? Quando Cristo, Immanuel, ou seja, o Deus conosco, veio para essa terra, morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitar disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisa fazer teste com Deus. Não precisa ficar botando algodãozinho amanhã de manhã para ver se vai estar com orvalho ou não. Até porque numa seca dessa vai ser difícil. Conheça o que diz a palavra e creia. Porque o nosso Deus está com o seu povo, quando o seu povo está com Ele. Só tem uma coisa que nos separa do Senhor, é o pecado. Se arrependa dos seus pecados, porque perto está o Senhor. Amém. Vamos orar. Graças